E com o aumento da violência, muita gente está procurando aprender a se defender de algum tipo de ataque ou agressão. De acordo com donos de academia, cresceu a procura por aulas de defesa pessoal pelas mulheres. Nesta academia, boa parte dos alunos dos cursos de defesa pessoal é formada por mulheres. O motivo é simples: elas querem se prevenir de algum tipo de ataque ou agressão que pode acontecer a qualquer momento. São mulheres que trabalham, estudam e têm uma rotina completa de atividades. Por estarem mais expostas ao perigo, elas querem se proteger. Ela desenvolve, melhora o psicológico dela, ela fica bem mais preparada, ela se sente bem mais segura em poder andar tranquilamente, que ela vai saber escapar de situações que normalmente uma pessoa que não treina não tem capacidade de fazer. Depois de ser vítima de assédio sexual por um paciente dentro do consultório, a dentista Jaelma percebeu que estava na hora de fazer alguma coisa para se sentir mais segura no ambiente de trabalho. Ela partiu literalmente para a luta. Há mais de um mês está aprendendo Krav Maga, uma luta de origem israelense com técnicas de golpes para autodefesa. Pelo menos 2 vezes por semana, ela vem para a academia aprender técnicas de autodefesa que, segundo ela, são essenciais em uma situação de abuso. Que são técnicas simples, de fácil aprendizado e que dá para utilizar no dia a dia. Até porque eu não sou atleta, né? Eu só quero sair de uma maneira melhor, de uma situação constrangedora. De acordo com a dentista, o homem a agarrou pelos braços e tentou beijá-la à força, depois de já ter havido passado pelo atendimento. Jaelma garante que a história seria bem diferente se acontecesse hoje. Totalmente outra, nossa. Porque eu ia saber me livrar na hora que ele estivesse me puxando, eu ia conseguir me defender e nunca mais eu acho que ele ia fazer isso com ninguém. Situação semelhante enfrentou a empresária Andréia, que depois de passar por um assédio sexual, quer também agora encarar o problema de frente. Não é força, é técnica. Ela precisa ter um condicionamento físico, sim, mas é técnica. Hoje você se sente mais segura? Mas não tenho dúvida, hoje eu ando na rua, eu ando em qualquer lugar, sempre olhando, mas se colocar a mão em mim, não vai prestar. Os casos de assédio sexual não acontecem só no ambiente de trabalho. Em São Paulo, boa parte deles é registrada dentro de ônibus, trens e metrô. De janeiro a setembro deste ano, foram 156 casos. 135 foram registrados como importunação ofensiva ao pudor, que a lei considera como contravenções penais. A pena é de pagamento de multa. 14 dessas ocorrências foram consideradas atos obscenos. Neste caso, a lei prevê para o autor detenção de 3 meses a 1 ano. Para este capitão da Polícia Militar, conhecer técnicas de defesa pessoal é importante, mas é preciso ter cuidado antes de colocá-las em prática. Às vezes a pessoa pode estar armada, pode ter um outro tipo de cobertura e deve ser utilizado apenas em último grau, né, de recurso, esse tipo de técnica. Mas a principal orientação é que a pessoa diminua a possibilidade de risco. Não ficar exposta. Exatamente, não ficar exposta, porque não se tem certeza do sucesso, né, numa questão de reação, né? Mas o assédio não vai parar. Não vai parar. A gente acabou de sair de uma aula ali, a gente vê os olhares. Tem uns que respeitam, mas tem gente que mexe. E é estúpido, é grosseira o jeito de mexer. Dá pra se defender, né? E você sabe que a gente quer mais... Eu tenho mais de 60 anos e eu sei como. Já assisti muito filme do Van Damme. E a gente volta a conversar com o jornalista André Leite sobre essa questão. Leite, é complicada a situação das mulheres hoje, né? Ter que se preocupar em aprender uma técnica de defesa pessoal, pensando que no trajeto ali do trabalho, de casa, pode sofrer um assédio? Não, é ultrajante uma mulher ter que se submeter a isso na sociedade brasileira. Se ela quer fazer porque quer desenvolver algum conhecimento ou como um exercício físico, tá tudo certo. Mas fazer isso porque ela está com medo de ser abusada de alguma maneira, andando na rua ou pegando um transporte público, isso é muito ultrajante. E o que a gente estava conversando, inclusive, enquanto estava acontecendo a reportagem, né? O policial, ele disse o seguinte, o ideal é não se colocar numa situação de exposição, né?
Mas o problema é que a gente viu casos aqui, dados de 2017, a maior parte dos casos de assédio sexual relatados aconteceram dentro do transporte público. Então, se você está sozinho demais na rua, é um problema. Se você está com gente demais dentro do metrô, é um problema. Onde é que você, como mulher, vai se sentir segura? Em lugar nenhum. Então, para mim, o grande ponto disso tudo, que é o que faz com que esse número de assédio seja crescente aqui no Brasil, e não é só no Brasil, a gente tem vários lugares, você pega país como a Índia, que tem muitos casos de assédio sexual, o grande motivador disso é a impunidade. Então, quando um homem, ele sabe que se ele abusar de alguma mulher, ou se aproximar, ou fizer alguma coisa dentro de um ambiente desse, ele não vai ser punido, ou que a punição vai ser muito branda, vai ser muito leve, isso é praticamente um convite para que ele faça isso. Então ele vai se aproximar de uma mulher, vai fazer se acontecer alguma coisa, não pode ser que não aconteça nada, ou ele vai passar uma noite na prisão ali, ou vai ser liberado, sabe? Então isso é quase um convite. Então se você tem regras rígidas para que a pessoa que faz isso, esse tipo de assédio, ela seja punida veementemente, aí a pessoa vai pensar 2, 3, 5, 10 vezes antes de fazer isso. Pode ser que não vá acabar terminantemente com esse tipo de abuso, porque tem gente doida em tudo quanto é lugar, mas você tem uma chance muito grande de diminuir esses casos se as pessoas que cometem esses crimes são severamente punidas. E agora você vê, a gente viu o aumento, né, desses casos de abuso sexual. Você acredita que realmente as mulheres têm sido mais abusadas ou elas têm tido mais coragem de denunciar esses abusos? Eu acho que pode ter essas duas situações, mas eu acho que ainda é muito comum você ter mulheres que sofrem esse tipo de abuso e não relatam. Essa semana mesmo eu vi um caso que a polícia, a gente falou do metrô de Londres agora há pouco, a polícia de Londres está fazendo um trabalho forte dentro do metrô de Londres, porque muitas mulheres acabam sendo abusadas dentro do metrô e ficam em estado de choque, não sabem nem para quem recorrer. E alguns policiais têm andado à paisana dentro do metrô, e eles percebem alguns comportamentos de possíveis abusadores e seguem esses homens. E tem câmeras filmando isso acopladas ao corpo do policial. E aí, no vídeo que eu vi, uma reportagem mostra esse policial abordando um homem que ele vai atrás de várias mulheres até que ele encontra uma. E aí, quando ele abusa dessa mulher, ela não sabe o que fazer, ela começa a chorar. E aí ele se aproxima dela, fala, aconteceu alguma coisa? Ela fala, um homem se aproximou de mim. E aí, a partir desse momento, aí ele sabe quem é o rapaz, ele vai até o homem e dá voz de prisão para ele. Então, é muito importante ter esse acompanhamento mais constante, porque tem muitas mulheres que, ainda que várias estejam relatando os abusos, muitas das mulheres se sentem fragilizadas e só choram ou ficam em estado de choque e não conseguem relatar esse abuso.